Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Emerson Barbosa Data Science. E no vídeo de hoje, continuando o nosso curso de inteligência artificial, vamos falar um pouco da história da inteligência artificial, mas não vou falar só da história da inteligência artificial. Vamos falar um pouquinho da história da estatística, do machine learning e do deep learning também nesse processo, porque tudo isso faz parte da história da inteligência artificial. Basicamente, quando nós falamos da história da inteligência artificial, nós começamos com a história da estatística. Para quem não sabe, nós temos a estatística clássica, que é a frequentista, e estatística também bayesiana, que é a estatística fundamental de você estimar sobre populações e você ter cálculos específicos para representar e fazer e calcular métricas específicas associadas a números da natureza como um todo. Você tem a parte de machine learning, que é a parte de aprendizado de máquina, que tem os modelos principais como modelos lineares, nós temos o suporte virtual machine, entre muitos outros, e nós temos a área de deep learning, que é a área das redes neurais como um todo e as aplicações dessa rede neural em arquiteturas específicas, como a arquitetura de bidirecionalidade de você aplicar redes neurais para tentar entender texto e você aplicar redes neurais para tentar entender imagens. Mas vamos por partes. Começando de 1920 a 2020, basicamente em 1920 é quando temos grandes avanços na época na área de estatística. Inclusive na estatística bayesiana também. A estatística bayesiana surge lá com Bayes na época de 1700 e pouco, nessa faixa ali de 1700, 1600, eu não lembro exatamente, mas é nesse período. Só que, por mais que a estatística bayesiana com o teorema de Bayes fosse tão revolucionário, ele só começa a ser aplicado quando as máquinas elas avançam e começa a aplicação, principalmente nessa época de 1900 e pouco. Inclusive, essa imagem de um artigo da minha área de biologia, do Pichler e de Hertwig, que eles falam um pouquinho sobre a história de machine learning, deep learning e estatística no geral, e depois ele aplica isso à área de biologia. E eu gosto de pegar um paper de biologia inicialmente, por quê? Porque os biólogos eles conseguem ver muito claramente o quanto estatística foi importante para o surgimento de machine learning, deep learning e todo, todo esse restante. Uma coisa vai levando a outra até chegar à inteligência artificial, como nós vamos ver. E cada uma dessas pecinhas foram fundamentais para que nós tivéssemos o que nós chamamos de inteligência artificial. Então, com a estatística clássica, nós tivemos as principais ideias de estatística, com o surgimento dos cálculos de ANOVA, de comparação entre classes específicas, você fazer cálculos de variância, como você controlar, e você fazer e você testar hipóteses. Então, você tem um surgimento da estimativa de probabilidade de likelihood, verossimilhança máxima. Nós temos os testes de hipótese do Neyman do Pearson. Nós temos intervalos de confiança. Nós temos, por exemplo, o primeiro computador ENIAC aqui, o primeiro neurônio artificial. E nós temos também o Markov Chain Monte Carlo, que seria o Metropolis Sample, que surgiu em 1953. Todas essas técnicas, elas são utilizadas depois na parte de machine learning supervisionado, não supervisionado. Você começa a utilizar essas ideias estatísticas para começar a desenvolver e fazer com que o computador aprenda, que já faz parte da inteligência artificial como um todo, essa parte de machine learning. As máquinas elas estão aprendendo e fazendo predições. Para eu chegar, por exemplo, a um modelo linear, que aí eu tenho, por exemplo, a regressão linear, que é um tipo de algoritmo de machine learning que é utilizado para fazer previsão. Quando há um eixo y numérico, que seria um machine learning supervisionado do tipo regressão, então você tem esse machine learning supervisionado do tipo regressão, que deriva totalmente dos modelos estatísticos, só que em vez de eu utilizar para testar hipóteses, eu estou atualizando um gradiente descendente para ajustar uma reta para, com essa reta aprendida a partir dos meus dados, eu conseguir fazer predições com base no que o meu modelo aprendeu entre múltiplas variáveis. Então,
Se eu não tivesse a estatística, eu não teria alguns algoritmos e alguns princípios para algumas técnicas de machine learning. Então, a estatística ela cresceu muito nessa época e o uso dela cresceu muito, principalmente a frequentista. A Bayesiana também surgiu e começou a ser aplicada, foi muito importante. Até aqui, a época de 1960, 1950, e até hoje é muito utilizado. Durante esse processo, também surge o ENIAC, que foi o primeiro computador, e nessa mistura toda começa a surgir alguns algoritmos de machine learning. E além disso, também começa a surgir o aparato tecnológico necessário para que o computador ele avançasse. Então nós temos, por exemplo, em 1971 a CPU. Nós também começamos nessa época aí da Guerra Fria, o computador, ele vai diminuindo até se transformar em um desktop como um todo. Nós também temos a criação de sistemas operacionais específicos, nós temos a fundação da Microsoft, da Apple, nós temos o surgimento da web. Então, tudo isso foi acontecendo aqui por debaixo dos panos. Além disso, surge o Perceptron, que seria o primeiro neurônio, que seria um protótipo de uma rede neural, que seria só um neurônio específico. E quando você tem vários perceptrons, você tem uma rede neural, que aí você tem uma chamada Neural Network. Você também tem um surgimento dos máquina de vetor suporte de 1963. Nós temos o surgimento do Bootstrap. Você tem um Bag, você tem um Boost. Você tem a primeira GPU com a NVIDIA 99. Tudo isso aí já estava com desktop evoluindo. E aí você tem o surgimento do Randall Forest e do Gradient Boost utilizando esses algoritmos de Bag e esses princípios do Bag e do Boost. Você tem uma CUDA GPU 2007. E com a GPU moderna, além de ter as competições do que é chamado de Imaginet para verificar quem ganharia, quem conseguiria processar melhor imagens com a GPU, isso avançou bastante o processamento de imagem, de forma a você conseguir forçar bastante a ter redes convolucionais com mais camadas. E aí você tem o surgimento da LexNet, você tem as redes neurais adversárias, você tem inteligência artificial batendo campeão de Go, você tem as redes neurais ali para a detecção de objeto. Em 2015, você tem a UNet, que é uma rede neural também de imagem. Percebe que algumas peças fundamentais foram jogadas em campo. Você tem a internet, que foi muito importante. Você tem a CPU e a GPU, o computador avançando. Você tem dados sendo acumulados. Você tem a estatística tradicional servindo de base para o surgimento das técnicas de machine learning, que vão ser utilizadas depois. Você tem o machine learning, que também serviço de base para as técnicas de deep learning, que são basicamente múltiplos modelos de machine learning ali supervisionado, só que com algum tipo de ativação e com backpropagation incluso ali, no qual você tem um gradiente descendente, só que aplicado até o da rede neural, sendo bem simplista, mas você tem as peças se juntando para esse processo acontecer. Mas quando nós vamos aqui para a timeline de Deep Learning, eu não vou entrar em detalhes, mas aqui nós temos algumas coisas também que foram surgindo, só para vocês terem uma ideia. Você tem as redes neurais, você tem a computador e a inteligência com Alan Turing ali, é um fator relevante. Perceptron já falamos. Aqui eu não vou entrar em muitos detalhes de alguns, mas aqui uma coisa importante para a rede neural, um princípio matemático que foi o backpropagation, de 74. Nós temos também o que nós chamamos de máquina de Boltzmann, nós temos o Multilayer Perceptron em 86, nós temos o LeNet com o LeCun, nos anos 90 nós já temos um avanço na área de processamento de imagem, no qual você tem a aplicação dessas ideias com redes neurais convolucionais. Você também surge aqui para processamento de texto, você tenta compreender textos junto com LSTM, que é a Long Short Memory que você tem ali. Você tenta aprender através de redes neurais com poucas camadas, mas que tem um processo que está acontecendo ali, em que você pega os textos e você tenta compreender esse texto de forma recorrente, no qual você tem uma memória específica ali e você tem algoritmos específicos que estão excluindo itens da sua memória que não são relevantes, adicionando itens, só que isso feito sem paralelismo, mas isso aqui já serviu de base, inclusive vai ser usado na arquitetura Transformers, a ideia.
Você tem aqui o Dropout, que faz parte ali das redes neurais, e você tem ali o GAN e muitos outros. Então, a Deep Learning aqui serviu de base. E aqui é que entramos, de fato, na inteligência artificial. 62. Digamos que teve o que o pessoal chama de inverno de inteligência artificial, mas é claro que tinha um interesse baixo em inteligência artificial, mas duvido que se você pensar assim, não, a gente não estava produzindo nada, estávamos produzindo várias coisas. Nesse período aí tivemos o LSTM, o LeNet, nós temos o Backpropagation, tudo isso serviu de base para a inteligência artificial. Nós também temos o avanço tecnológico dos computadores, dos desktops, da GPU, da CPU, avanços estatísticos, avanços em modelos de machine learning. Você tem a AWS, nós temos aqui a NVIDIA e a GPU, você tem a AlexNet, você tem o AlphaGo. E aqui, em 2017, que é o que nós não temos lá e que é o que eu queria focar nesse slide. Aqui é o que eu chamo direto e muito claramente do que chamamos de inteligência artificial, o que nós chamamos de arquitetura Transformers, que é o que dá base para hoje a IA generativa, o GPT, maior parte das que chamamos de LLMs, que são modelos de linguagem grandes, usam a arquitetura Transformers por debaixo, ou seja, a arquitetura Transformers é a base da inteligência artificial como nós temos hoje. Quando nós falamos de arquitetura Transformers, inclusive o Andrew, que é um dos caras da inteligência artificial aí, muito famosos, o Andrew, ele fala muito sobre o como a arquitetura Transformers ela utilizou de tecnologias anteriores para surgir. É claro que ela foi totalmente inovadora, ela permite esse grande aprendizado de grandes quantidades de dados, mas ela se baseou, por exemplo, nas redes neurais convolucionais. Se você pegar a ideia de, por exemplo, o que é o chamado de multi-head attention, que são camadas de atenção e que você tem várias atenções ali em várias camadas específicas, a ideia dos autores se baseou muito na ideia de redes neurais convolucionais. É algo muito similar, como se você estivesse fazendo filtros diferentes, como nós fazemos nas imagens, quando nós aplicamos lá os filtros, que nós temos os kernels para aplicar filtros diferentes nas imagens. Aqui nós estamos fazendo a mesma coisa, só que nós estamos fazendo com camadas de atenção. Outra coisa, essa ideia de você pegar bidirecionalidade e de você tentar compreender o texto, tanto o texto como um todo, vem da ideia de LSTM, você tentar colocar memória na sua arquitetura. É totalmente a base do que nós chamamos de inteligência artificial. Está lá na camada de multi-head attention. Veio também do que foi feito anterior. Outra coisa também, a arquitetura Transformers ela não funciona muito bem. Tenta tirar a parte lá do que é chamado de feed forward, que fica na parte superior, e a camada de saída também para pré-edição do vocabulário que é feito lá no final, em que você tem milhares de palavras que vão ser preditas com base em probabilidades específicas. Se baseia também em redes neurais. Tem redes neurais tradicionais aí, artificiais, na camada superior da arquitetura Transformers, ou seja, da arquitetura Transformers tem estatística, porque tem os neurônios lá, tem machine learning, porque são modelos de machine learning sendo ativados ali na rede neural, só que tem ativações específicas por detrás, como o que a gente chama de ReLU. Você tem a ideia de filtros de imagens e você tem a ideia de redes neurais recorrentes. Tudo isso da arquitetura Transformers. E as pessoas elas tentam dissociar o conhecimento que ele está avançando de tudo que foi feito anteriormente. Só que tudo que foi feito anteriormente serviu de aprendizado e os autores que escreveram esse paper, eles tinham isso em mente e quando eles escreveram isso, isso serviu de base para essas ideias inovadoras. É claro que tem o aspecto de inovação, mas todo conhecimento geralmente ele vem com base em grandes fundamentos que vieram anteriormente. Muito provavelmente, se nós não tivéssemos essas tecnologias de machine learning, não tivéssemos algoritmos de estatística, nós não teríamos a arquitetura Transformers. E é isso que precisa ficar claro. Então, a arquitetura Transformers, que vamos falar mais à frente, e vamos explicar como é que ela funciona, ela se baseia muito, inclusive, na arquitetura tradicional. Inclusive, você tem uma parte que é chamada de embedding, que já era feito na parte de NLP,
nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2017 surge a arquitetura Transformers, em que basicamente eles tentam fazer, eu não vou explicar agora, mas você tem um encoder e um decoder que seria basicamente para tradução. As arquiteturas atuais, como o GPT e, e essas que são generativas, elas usam só o decoder, que seria a segunda parte da arquitetura. O modelo BERT e os modelos que procuram classificar, eles usam só a parte encoder. E aí eu vou explicar mais para frente o que são essas coisas. Mas o GPT-1 surge em 2018 com 117 milhões de parâmetros. O GPT-2, claro que aqui, se eu não me engano, é o Large, tem 1,5 bilhões de parâmetros, mas se eu não... tem o normal, que se eu não me engano tem 400 milhões de parâmetros. O GPT-3 já tem 175 bilhões de parâmetros. 3,5, ele alucinava muito, mas ele traz essa interface com o ChatGPT, quando ele é lançado em 2022, que as pessoas conseguem acessar e conseguem conversar. E conseguem ter respostas plausíveis. E é aí que começa esse boom de inteligência artificial, no qual temos o GPT 3.5 e a IA generativa sendo utilizados por pessoas comuns e o olhar de todo mundo se volta para isso e isso começa a avançar cada vez mais rápido. Mas, além disso, nós já tínhamos o Llama, nós tínhamos outras arquiteturas que estão lá no Hugging Face que já tinham sido publicados nesse período, já tinha essa concorrência, mas para chegar no nível que nós estamos atualmente e que chegou em 2022, foi a partir de 2022 que isso aconteceu. E aí em 2023 nós temos os grandes avanços, nós já temos o ChatGPT, o avanço do Llama, nós temos o Gemini, nós temos o GPT 4.5, nós temos o que nós chamamos de DeepSeek, nós temos lá o Cloud, enfim, nós temos vários outros, e aí já sai da casa de bilhões de parâmetros, que estávamos em 2020, para trilhões de parâmetros, e a volume de dados que está sendo treinado já é muito maior, já tem uma arquitetura bem específica para limpar os dados, com a parte de reinforcement learning, com a interação com humanos cada vez maior para o output ser melhor. Você tem guardrails específicos, que são camadas de proteção. Então, a partir de 2022, nós começamos com a IA generativa. E com a IA generativa, sendo tão boa, você consegue aplicar tecnologias específicas. E aí você começa a utilizar isso para chatbots, você começa a utilizar isso para imagens, você consegue usar isso para gerar texto, para compreender texto, para várias aplicações e hoje em dia com os agentes e muitos outros. Então, tudo isso é inteligência artificial. Mas lembrando que a inteligência artificial está nos ombros de gigantes que vieram antes desses. E aí, olhando para o que o pessoal chama de AI timeline, eu discordo bastante dela porque ela é muito focada em inteligência artificial no sentido de robô, de resolver problemas, de participar de competições de xadrez, de Go, de Siri, de ter um robô ali por detrás. Mas, como eu falei, AI já tem muito antes disso aí, e os robôs, eles se baseiam nessas tecnologias. Então, você tem o Turing Test, você tem o Elisa, que foi muito famoso, você tem o Deep Blue, você tem aqui o Siri, que é muito famosa, que é da Apple, você tem o Watson, você tem a Alexa, que é da Amazon, você tem o AlphaGo, que é do Google, e aí nós temos muitos outros que estão surgindo atualmente. Então, aqui seria a AI Timeline a partir dos robôs, e aqui eu trouxe timelines diferentes para você ver como é que a AI surgiu e como é que ela chegou a como está hoje, nos braços de gigante. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal do Emerson Barbosa Data Science. Dá um gostei se você gostou desse vídeo. Se conecta comigo no LinkedIn. Eu tenho alguns cursos aqui na descrição do meu vídeo. Clica aí nos links para que você possa conhecer mais. Então é isso. Até os próximos vídeos. Até logo. Tchau, tchau.